Boa noite, pessoal. Como é que estão aí? Estão tudo na paz? Estou aqui tentando mais uma vez aí as transmissões via Facebook, via YouTube. Espero que os irmãos estejam aí ouvindo, né? Agora parece que já está conseguindo um pouquinho mais aí nos ouvir os irmãos, né? Acho que vai ficar mais, está começando a ficar mais estável a conexão. Bom, meus irmãos, aqui nós temos vários irmãos aqui que já entraram, né, para a nossa transmissão. Temos até irmãos de fora, né? Tem a Fatinha, a Mara Palheta, a Dona Elza, a Raquelzinha está abençoada hoje, né? O Pascoal teve a sua alta, saiu do período mais crítico, né? E hoje já colocou no grupo de oração, né? Que ele agora vai só recuperar-se bem e com a graça de Deus estar fortalecido a cada instante. Outros irmãos aqui, né? A Célia já está ali também, o Silvio, a Judite, a Neuzinha, Dona Idália. Dona Idália, falei com ela agora há pouco. Estava testando o Zoom com ela, viu, meus irmãos? Se tiver alguma dúvida, é só me falar que a gente tenta experimentar o Zoom, para que todos possam participar. A Josi, né? Já está ali. A Haldna, pianura. Aí, vários irmãos. A Geisa já entrou também. Dona Judite. Boa noite, Dona Judite. Ó. Lá no Facebook tem a Vanessa, que já entrou, o seu Celso. A Lu, lá de Pontal. A Stephanie. Está falando que está com eco na ventoinha, né? É o ventilador, Stephanie. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para ver se para um pouco o ventilador. Aqui onde eu estou está quente. Aqui está calor, né? O William já entrou também. Meus irmãos, nosso sistema tem sido dar abertura aqui com os irmãos, né? Poder falar com os irmãos ao vivo. Eu estou transmitindo pelo Facebook, pelo YouTube para os irmãos. É sempre experimental e muito difícil. Então a gente vai sempre aprendendo e ganhando um pouquinho mais de experiência nesse sentido. Eu vou abaixar um pouquinho o volume aqui para não captar tanto problema de ventilador. Aí os irmãos aumentam um pouquinho o volume aí na casa aí, né? O Rodrigo também já entrou também lá no YouTube, né? Então vários irmãos aí estão entrando para poder participar da nossa devocional dessa noite. Nossa devocional, ela vai iniciar daqui a pouco. Eu vou colocar uma música para os irmãos ouvirem e nós já estamos produzindo de certa forma material com nossos próprios conjuntos. Então agora, aleatoriamente, eu vou colocando algumas músicas dos irmãos aí para a gente poder louvar o nosso Deus. Então nós vamos ouvir uma música agora, Ele é Exaltado, e na sequência eu já volto para poder transmitir os estudos para os irmãos. Enquanto isso eu vou fazendo algum ajuste que precisar no som, alguma coisa aí. Se tiver alguma coisa para os irmãos aí, me fale também no chat do Facebook ou do YouTube, que a gente vai consertando aqui. Vamos ouvir uma música? Ele é Exaltado. Vamos cantar juntos, na verdade, né? E depois nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Sua verdade vai sempre reinar.
exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Muito bem. Quase recomeçou de novo ali, mas tava esquecendo de tirar o áudio aqui dos irmãos. Irmãos, nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre alguns problemas que estavam acontecendo lá em Êxodo, capítulo 8, vai ser nosso texto inicial dessa noite, para falar um pouquinho sobre problemas, né, que as circunstâncias, o próprio diabo, ele faz para nos afastar da presença do Senhor. E uma das coisas que o diabo pode fazer para nos afastar da presença do Senhor é tirar o nosso ânimo para adorar ao Senhor e também para orar ao Senhor. Então nós vamos nesse momento orar para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor derrame sobre nós a sua graça, a sua misericórdia. E aí nós vamos ouvir um pouco a nossa devocional dessa noite. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela noite, por estarmos, ó Pai, entre irmãos em Cristo Jesus e pessoas que querem ouvir a sua palavra. Nós hoje temos um período menor de compartilhar, para depois poder, ó Pai, também partilhar as nossas orações com os nossos irmãos. Abençoa, Senhor Deus, para que venhamos a crescer cada vez mais em Cristo Jesus. Tira de nós, ó Pai, qualquer empecilho nesse momento, distração, que possamos nos concentrar realmente em ouvir a sua santa palavra. Traga sobre nós, ó Pai, a paz do Senhor, a sua instrução, nos alimente, ó Pai, com graça e misericórdia. É o que nós pedimos, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, outros irmãos aí estão entrando, graças a Deus aí pelos queridos que estão nos acompanhando pelo Facebook e também pelo YouTube. É sempre um prazer ter os irmãos aqui acompanhando conosco. O que eu quero passar para os irmãos hoje? Algo que não é novo, algo que nós inclusive, já analisamos em uma outra situação, mas é bom a gente relembrar como que o diabo ele é estratégico para nos afastar da comunhão uns com os outros e também da vivência com os irmãos. É lógico que hoje nós sabemos que estamos vivendo um período que na história recente é bem excepcional por conta dessa crise, né, da saúde, pandemia, né, que não há segurança, não há tranquilidade para estarmos novamente reunidos como igreja. Eu ainda particularmente acho que é prematuro arriscar a vida dos amados irmãos. No entanto, assim que houver uma liberação, um plano de contingenciamento, né, para poder reunir com os irmãos, obviamente nós estaremos juntos para poder adorar e glorificar ao nosso Deus. Mas enquanto isso não é possível,
nós estamos unidos em Cristo Jesus, com saudade uns dos outros, com vontade de abraçar os irmãos, e isso tudo nos faz falta, que é aquele momento que a gente sai da nossa casa, vai para a igreja para poder adorar ao Senhor. No episódio em que Moisés está tentando levar o povo para longe do Egito, o que Deus pretende com o povo é que o povo o adore, para que o povo o celebre, para que o povo glorifique o nome do Senhor. No entanto, nós vemos que Faraó, usado por Satanás, obviamente, ele coloca assim vários impedimentos, vários obstáculos, empecilhos, para que o povo pudesse ir adorar a Deus pelo deserto, onde quer que Deus quisesse levá-los, e glorificar o nome do Senhor. Eu quero destacar algumas coisas que Faraó falou lá em Êxodo. Por isso que eu disse para você já abrir em Êxodo capítulo 8, ao qual ele estava tentando impedir com que o povo fosse adorar ao nosso Deus. Êxodo capítulo 8, versículo 25, depois que veio a quarta praga, os irmãos se lembram que Janes e Jambres, eles imitaram algumas das pragas. Outras eles não conseguiram imitar e eles mesmos reconheceram, isso é dedo de Deus. Eles não poderiam repetir algo que eles não tinham poder de fato para isso. E aí, na quarta praga, quando então vem as moscas, e então o versículo 23 fala que Deus faria distinção entre o povo dele e o povo do Egito. Então, o versículo 25, Faraó chama Moisés, depois que de fato veio toda aquela ruína, toda a ruína por conta do enxame de moscas que aconteceu, conforme Moisés havia dito para ele. Então ele chama e fala o seguinte: olha, vocês podem ir e oferecer sacrifício ao vosso Deus nesta terra. É bem interessante essa colocação de Faraó, porque o que ele queria era que o povo não se separasse totalmente do Egito. Ou seja, ele não queria que o povo se desvencilhasse, que o povo rompesse relações com o Egito, com os deuses do Egito, com o sistema do Egito. Então, o que Faraó está propondo é que não haja separação entre eles, é que eles poderiam conviver harmonicamente adorando a Deus e mesmo assim convivendo ali no Egito, onde as coisas não agradam a Deus. De certa forma, Faraó estava já tentando corromper o povo de Israel para que a espiritualidade deles não crescessem, eles não adorassem somente a Deus, mas que eles pudessem adorar naquele mesmo local. E Deus, ele não quer adoração junto com outras coisas, ele quer exclusividade. Por isso que existem alguns lugares que de fato não dá para adorarmos a Deus, é preciso ir para outros lugares. Por isso que algumas vezes nós mudamos de igreja, porque às vezes algumas igrejas elas acabam perdendo totalmente o foco, não anunciando mais a palavra, e como eu disse domingo, às vezes tem muito movimento de folha, mas não tem fruto de transformação. Então algumas vezes é preciso separar-se da terra, do local, de tradições, de situações que às vezes foram passadas para nós com o decorrer do tempo e com o decorrer da nossa vida por pessoas que nós amamos. Não quer dizer que nós não amemos essas pessoas, só quer dizer que às vezes esse sistema não é o sistema que agrada ao Senhor. Então o propósito de Deus é que o seu nome ele fosse glorificado, anunciado em toda a terra, e ele não poderia estar limitado ao Egito, que oprimia o povo, e por consequência todos os outros não ouviriam falar sobre o nosso Deus. De certa forma, nós precisamos tomar cuidado também, porque algumas vezes o diabo coloca esses tipos de objeções na nossa vida, dizendo que nós podemos adorar a Deus e ainda continuar no mundo. Nós podemos adorar a Deus e continuar na bebida, podemos adorar a Deus e continuar num certo tipo de imoralidade. Nós podemos adorar a Deus e ainda continuar mentindo. Nós podemos adorar a Deus e ainda continuar fazendo difamação ou divulgando fake news. Meus irmãos, a Bíblia é totalmente contra fake news, notícias falsas, com aquele que propaga coisas erradas.
Então deve sim haver uma separação entre o povo de Deus e aqueles que não são de fato de Deus para adorar a Deus. Isso quer dizer que agora nós não estamos tendo o local físico para adorar a Deus, mas você pode adorar a Deus na sua casa. Você pode adorar a Deus no seu lugar secreto de oração com o nosso Deus. Você pode adorar a Deus em dedicação exclusiva ao Senhor. É lógico que no caso aqui de Faraó, Moisés e Arão, era necessário a separação total do Egito. Também é necessário a separação nossa do pecado. Também é necessária a separação nossa daquilo que não agrada a Deus. Ou seja, nós precisamos separar daquilo que não glorifica ao nosso Deus. Não dá para conciliar algumas coisas, não dá para conciliar algumas práticas, não dá para conciliar pecado e Deus no mesmo lugar. Então, por isso, é preciso sim, às vezes, sair do local de pecado para glorificar a Deus de todo o nosso coração. Segundo lugar, eu quero que você abra agora no capítulo 8 ainda, o versículo 28. Né? Depois que eles argumentaram que não convinham, né, que fizessem isso, o versículo 26 fala sobre isso, porque sacrifícios abomináveis aos egípcios, eis que oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejaram eles, e eles argumentam, esses sacrifícios vão ser abomináveis para os egípcios, né? Vocês não vão se agradar daquilo que nós faremos. E temos que ir, caminho de 3 dias, no deserto. Então, o versículo 28 fala assim, deixar-vos ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. É interessante essa perspectiva. Aqui houve um problema possivelmente no Facebook. Deixa eu só ver se eu consigo corrigir aqui rapidamente para os irmãos do Facebook. Houve algum problema aqui na transmissão e vamos ver se vai voltar. Eu espero que sim. Deixa eu colocar aqui de novo para que reconecte ao Facebook, porque o Facebook parou de funcionar, meus irmãos. Eu vou tentar reerguer o vídeo para o Facebook. Então, é isso que acontece às vezes, né, com relação a transmissões online, né? De vez em quando acaba dando alguns probleminhas. E aí a gente tem que consertar meio que de última hora. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Para poder fazer a transmissão. Ok. Agora voltou para o Facebook, né? Teve um probleminha aqui, mas já está de novo para o Facebook, tá ativo, né, meus irmãos? O pessoal do Facebook vai ter que entrar de novo, né? Infelizmente houve uma queda. Deixa eu só consertar aqui. Pronto, né? Já voltamos no Facebook novamente. Eu vou postar o link para os irmãos aqui para não se perderem. Entrem de novo aí se for preciso, mas já está na página, é bem fácil. Então, Êxodo 8:28, que é o texto que nós lemos, Satanás, obviamente Faraó ali, ele faz uma nova proposta para que Moisés e o povo não fossem embora. E é interessante que ele fala assim, olha, vocês até podem ir, mas não vão muito longe. Ele queria conservá-los ali dentro da fronteira, ele queria que eles voltassem quando fosse conveniente para eles. Ou seja, Satanás, por meio ali de Faraó, não queria deixar de forma alguma que o povo fosse adorar a Deus. E é justamente isso que acontece. São pessoas que às vezes elas saem do mundo e de repente elas voltam para o mundo, porque está muito perto, está muito próximo e acaba não tendo um distanciamento necessário para que ele não caia em pecado novamente.
Já contei na igreja essa história, que é daquele rei que foi escolher o seu novo condutor de carroça, né? E ele escolheu dentre os melhores ali, selecionou, então separou 3 dos bons. E aí ele fez aquela pergunta: olha, se eu estiver passando perto de um abismo, qual a distância que você vai passar? Eu passo a 60 centímetros, disse um. O outro falou assim: ele passa a 60, eu passo a 30 centímetros. E ele então foi perguntar para o último: e você, qual a distância que você passa de um abismo? Eu passo bem longe. A ideia é que justamente é isso que nós precisamos como cristãos. Viver bem longe do abismo, bem longe do pecado, bem longe daquilo que pode nos atrair de novo, bem longe daquilo que pode trazer a nossa atenção que não glorifica o nosso Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, ter distanciamento do pecado. Não dá para viver uma vida dentro dos caminhos do Senhor ou dentro da igreja e ao mesmo tempo estar totalmente longe do nosso Deus. Nós precisamos voltar para o nosso Deus de todo o coração. Nós precisamos voltar para Ele sempre que nós pensarmos em desviar dos caminhos dEle. É preciso que nós nos afastemos das fronteiras pecaminosas. É preciso ir para longe de más influências. É preciso ir para longe de locais que nos façam pecar. É preciso ir para longe, talvez até de situações que porventura nos deixam enfraquecidos. É por isso que é prudente que o cristão faça como José, que diante de uma tentação muito grande que ele sofreu com a mulher do seu senhor, Potifar, ele saiu correndo e até naquele momento deixando a sua roupa nas mãos daquela mulher. Aquela mulher estava enraivecida, pois ela fora rejeitada ali por José. Mas ele se permaneceu longe das fronteiras do pecado. Aliás, essa era uma fronteira que o seu Senhor havia dito a ele que ele não deveria ultrapassar. Ele disse: olha, você pode ter todas as coisas, acesso a todas as coisas, mas você não pode, de forma alguma, ter contato, possuir a mulher que era dele, de Potifar. E ele entendeu que há uma fronteira, há um limite para a nossa atuação, e ela não pode estar próxima ao pecado. Meus irmãos, nós precisamos fugir o mais rápido possível de qualquer atitude pecaminosa. Nós precisamos fugir o mais rápido possível de qualquer tentativa do diabo nos envolver de novo em pecado. Nós precisamos fugir para bem longe do Egito. Percebam essas duas situações, que nós vamos falar só disso por hoje, nessa noite. A primeira situação é ele dizendo o seguinte: olha, vocês até podem ir, mas façam aqui mesmo nessa terra, ou seja, é algo que eles estavam sob controle também. E depois ele fala assim: olha, vocês podem ir até um pouquinho mais longe, mas não saiam da fronteira. E é interessante como o diabo, às vezes, ele estabelece fronteiras de pecado para nós. Às vezes nós queremos arriscar demais, queremos ver até onde a gente consegue, ver até onde a gente segura e até onde a gente aguenta situações pecaminosas. Então a gente tem que fugir, meus irmãos. Nós não podemos nos aproximar, nós temos que ficar bem longe mesmo de qualquer pecado, de qualquer situação pecaminosa. Que Deus, de fato, nos afaste do pecado, que Deus nos afaste das coisas erradas, das quais praticávamos talvez no nosso passado, na nossa vida, antes de Cristo Jesus. Agora, com Cristo, nós somos novas criaturas. Com Cristo, nós fomos feitos novas pessoas. E novas pessoas não podem permanecer ligados a velhos hábitos. Mesmo que o diabo use bons argumentos, fuja, meu querido, do pecado. Fuja de toda a influência pecaminosa que queira manter você preso ao pecado e ao mesmo tempo você fica com aquela sensação: eu estou na igreja, mas ao mesmo tempo você está no pecado. Aliás, esse período de pandemia, tome cuidado, porque mesmo que você não tenha que prestar contas na igreja, mesmo que o conselho, o pastor não esteja cobrando ou vendo talvez algumas atitudes suas, saiba que Deus está vendo. Saiba que Deus está
acompanhando a sua rede social, está acompanhando as suas postagens de foto, as suas postagens de fotos de perfil, os seus comentários pela internet. Nós podemos até não ter a convivência do olhar de alguém cobrando a gente sobre alguma coisa, mas Deus, Ele está nos olhando e Ele sabe realmente se estamos próximos demais do pecado ou se estamos nos afastando do pecado. Então a minha oração nessa noite, meu querido, é que você se afaste do pecado, continue tomando cuidado da sua vida, porque o Egito está sempre nos convidando para ficar próximos a Ele. O pecado sempre está nos convidando para ficar perto dEle. O pecado sempre está dizendo o seguinte: olha, você pode ir até na igreja, mas não vai muito longe não. É aquela situação em que você até vai na igreja e fortalece no domingo. Aí durante a semana você vai chegando de novo pertinho do Egito e o pecado te abocanha novamente. Aquilo que você não queria fazer, você acaba fazendo. Mas é porque você acaba gostando do pecado, então você tem que fugir do pecado, assim como o povo de Israel foi chamado por Deus para sair do Egito. O Faraó, ele apresenta mais duas objeções que eu vou deixar para uma outra ocasião. Essa objeção por hoje já é suficiente, a objeção de que você pode conviver harmonicamente com o pecado próximo a ele, ou que você pode até ir um pouquinho longe, mas mesmo assim com caminho para você voltar. A ideia é que você tem que ir para muito longe. Fuja da aparência do mal, meu querido irmão. Mesmo que estejamos em quarentena, o diabo não está de quarentena, o diabo não parou de tentar, o diabo não parou de criar confusão, o diabo não parou de tentar afastar você de Deus. O diabo está continuamente agindo para que você se afaste dos caminhos do Senhor. E o nosso desejo é que você não se afaste dos caminhos do Senhor, mas que você se fortaleça no caminho do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos terminar agora a nossa devocional, já que o combinado é até 8h30. Você vai receber um link e o grupo é chamado Oração Terça-feira. Grupo de oração terça-feira. Se você não está em um grupo ainda e quer fazer parte, me mande um zap que eu acrescento você em algum grupo, tá? Se você tiver dificuldade, pode me mandar um zap agora que daqui a gente tenta encaixar você em algum grupo. Eu fiz isso semana passada e deu certo. Então, cada líder vai criar um grupo do Zoom, vai mandar um link para o seu celular. Clica nesse link, você já deve ter instalado o Zoom no seu celular, e aí você vai ativar o microfone e a câmera e você vai fazer o seu pedido de oração, e depois do seu pedido de oração vai ter também orações uns pelos outros nesse grupo de oração. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos estar juntos. Essa é uma tentativa, meus irmãos, de fazer com que os irmãos ainda conversem uns com os outros, se comuniquem, né? Então eu peço aos irmãos que façam força para que vocês estejam juntos nesse momento, para que vocês conversem, para que vocês dialoguem, para que vocês troquem pedidos de oração. É muito importante que você faça isso. Quero orar por você. Já disse no começo, né? Pascoal já recebeu alta, Raquel está feliz que só. Também o pai do Emerson, que nós estamos orando, recebeu alta, saiu aí com cartazes de seja bem-vindo de novo pelos netos, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, pois houve recuperação. Mas ainda orem pelo Emerson, ele continua internado, que o Senhor abençoe a recuperação dele nesse período. Viu, meus queridos? Então, vamos para os grupos, vamos orar com a graça do nosso bom Deus. Senhor Deus, obrigado pelo momento de devocional. Nós queremos estar próximos ao Senhor e longe do pecado. Abençoa os irmãos que vão orar nesse momento em grupo. Obrigado pela recuperação do Pascoal, do pai do Emerson. Abençoa o Emerson na sua recuperação, que ele possa, ó Pai, sair bem dessa situação toda, ó Pai. Consola e conforta os corações daqueles que estão enlutados por conta de toda a situação. Também, ó Pai, pela Luciene, que ontem perdeu a sua tia. Consola e conforta, ó Pai, aquele coração, a família, a Poliana, Ana Paula, o Lair. Cuida, Senhor Deus, daqueles que estão enlutados nesse período tão complicado e tão difícil. Assim, ó Pai, nós rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vá para os grupos, tá? Deus abençoe. Hoje teve uma falhinha no Facebook, mas já retornou. E assim a gente vai aprendendo
com a graça de Deus. Só para relembrar aqui, ó, outros irmãos entraram. Sou Aristeu, lá de Camanducaia. Deus abençoe, meu irmão Aristeu. Terra boa. Deve estar frio que só por lá. O Chechel está aqui também. Amém. Deus abençoe, viu, Donizete? Nosso irmão de Araújo. O Ricardo Tófolo, né, que viaja bastante e está aqui com a graça de Deus, né? Ó, meus irmãos, Deus abençoe a todos. O Chechel está perguntando cadê o link. Eu vou passar um link para ele aqui, para ele entrar, viu, meus irmãos? Já vou providenciar, viu, Chechel? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Nós vamos encerrar a transmissão e que a graça de Jesus esteja sobre a vida dos nossos queridos irmãos. Amém?